Olá, seja muito bem-vindo ao projeto Viva do Yoga. Hoje, o episódio 8, né? E o episódio 8 é Entenda o seu aluno e viva do yoga. Você já repara que viver do yoga é um projeto bastante amplo, né? E temos que ter um conhecimento bastante profundo numa série de coisas, mas é uma jornada. E essa jornada você me acompanha. Eu estou com um computador aqui, estou com um celular aqui que vai direto para o Instagram, e estou com outro computador aqui do lado que tem o mapa mental da live para a gente fazer direitinho, não esquecer de nada. Então, o que é entender as necessidades dos seus alunos e como isso faz você viver do yoga? Bom, se você entende a necessidade do aluno, a primeira coisa é você entender a necessidade, você pode dar a orientação adequada, a orientação correta. Você entendeu a necessidade dele, deu a orientação correta, adequada, esse cara vai ficar mais tempo com você. Né? Então, agora você percebe que são dois pilares, dois conteúdos muito diferentes. O primeiro é a compreensão. O que ele realmente precisa, porque nem sempre as palavras expressam o que ele precisa, nem sempre ele diz o que ele precisa, quer dizer, o que ele diz nem sempre é exatamente o que está acontecendo, e depois dar orientação. E eu vou dar um exemplo muito simples. Um aluno meu, um dia chegou para mim, né, eu quero parar de fumar. E aí, como o yoga pode me ajudar a parar de fumar? Era aluno meu. Olha só, aí eu conversei com ele, porque eu já tinha conversado com ele outras vezes, mas não especificamente sobre o cigarro. E aí eu perguntei, bom, você já tentou de parar de fumar? Ele disse, eu já tentei umas 4, 5 vezes. Eu perguntei, como que é o processo? Eu começo a parar de fumar, né? Paro ali uns 3, 4 meses, vem uma vontade, uma vontade, uma vontade de fumar, e eu começo a fumar de novo. E eu queria romper esse ciclo. E aí, conversando com ele, né, que eu já conhecia, né, já sabia o que estava acontecendo, e o problema não era parar de fumar. Olha só. Por que que a pessoa fuma? E aí, no caso dele especificamente, ele fumava por conta de ansiedade. A ansiedade aumentava, e quando a ansiedade aumentava, a necessidade do cigarro era mais intensa. Ou aqueles hábitos, né? Tomava um cafezinho, chama um cigarro. Mas o problema fundamental era a ansiedade. Como que você orienta um aluno que quer parar de fumar e ele tem o problema do fumo é a ansiedade? Não adianta você dar uma série de indicações. Não, você precisa parar de fumar. Tira o cafezinho que chama o cigarro. Não adianta que se o problema é a ansiedade, você tem que resolver a ansiedade. E aí, a minha orientação para ele, bom, o problema não é cigarro. Cigarro é uma consequência de um outro problema, que você alivia esse outro problema, você alivia a ansiedade fumando. Então, nós temos que trabalhar a ansiedade. No seu caso, a ansiedade não vai ser rápida. A gente não pode ter uma perspectiva de que, nesse caso específico, com 6, 8 meses, a gente vai resolver esse problema. Não vamos resolver. Quer fazer um trabalho sério? Quer realmente parar? Então temos que fazer direito. E ele concordou com a orientação. O que nós fizemos? Vamos trabalhar a ansiedade, e eu dei as orientações específicas para ele melhorar a ansiedade, não só durante a prática, mas coisas que ele pode fazer fora da prática, sabe? Uma série de coisas, entre elas, hoje eu tenho a mentalização da autoentrega, que é uma estrutura que você faz fora da prática, né? Não dentro da sala de aula, que ajuda muito. Beleza, fizemos isso. E aí, você vai seguir essa orientação e vai desencanar. Não importa quando você vai parar de fumar. Um dia você vai parar. Se você fizer essa caminhada que eu estou mostrando para você, você vai parar. Mas você tem que parar de querer parar de fumar daqui a 6 meses, daqui a 2 meses.
Porque quando eu coloco um tempo, a ansiedade tem a ver com tempo. E se eu coloco um tempo curto para fazer alguma coisa, aumenta a minha ansiedade. E se aumenta a minha ansiedade, eu vou fumar mais, no caso específico dele. Então, nós temos que aliviar a ansiedade. E aí começamos a fazer esse trabalho. Depois de um tempo, ali passaram, eu acho que em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ele chegou para mim, Bert, parei de fumar. Eu digo, como é que foi essa sua jornada? Dizer, já faz quanto tempo, né? Já faz uns 4 meses. Bom, mas 4 meses você parava e voltava a fumar. Ele disse, só que foi diferente dessa vez. Me conta. Aí ele disse, eu estava fumando, trabalhando a ansiedade, daquele jeito que você me orientou para fazer, e de repente, um dia de manhã, há 4 meses mais ou menos, eu levantei sem vontade de fumar. Não foi uma decisão, eu quero parar de fumar e paro, não. Eu levantei sem vontade de fumar. E aí, parei de fumar porque não tinha vontade, não tinha vontade. E depois desses 4 meses, eu continuo sem vontade. E ele parou de fumar, nunca mais fumou. Porque o que acontece? Se você tem, né, um buraco na alma, quer dizer, se você está ansioso e a ansiedade leva a fumar, por exemplo, não adianta você ir direto tentar com que a pessoa pare de fumar, não vai dar certo. Você tem que combater a causa. E é isso que eu digo, entender a necessidade do aluno, entender qual que é a necessidade dele parar de fumar. E aí, essa é a primeira etapa. Né? Às vezes o aluno diz, nesse caso ele me disse, eu quero isso. E entender, aí vem um outro elemento muito, muito, muito difícil, que é saber a solução para cada problema. E claro, isso é uma jornada, a gente não aprende tudo de uma vez. Por isso que você compreender, por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali, mas compreender em profundidade, o curso que eu fiz de Yoga Sutra de Patanjali são 20 aulas. Aquele livrinho pequenininho, são 20 aulas que eu ensino lá, né, Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali, porque você começa a entender o ser humano de maneira global. Né? O que ele precisa? Qual que é a necessidade dele? Bom, se você compreende o que ele precisa, a necessidade, e dá orientações corretas, né, e o aluno segue aquilo e resolve o problema dele, você não imagina o olhar de gratidão que essa pessoa veio me dizer quando parou de fumar. Daí eu falei para eles, ó, tá vendo? Não adianta pressa. Foi aproximadamente 1 ano e meio para fazer a jornada. E aí, não adianta você dizer que se o aluno viesse perguntar, não, a gente vai resolver isso rápido, porque não vai, você tem que ser verdadeiro. Às vezes, o aluno quer um resultado fora do tempo, e aí não é possível. Bom, então, o tema de hoje é entender as necessidades, né? Primeira etapa, que é a mais fácil. Não é tão fácil quanto você pode pensar, mas é mais fácil, porque às vezes o aluno não expressa a necessidade dele, né? E orientar de maneira correta. O que é entender a necessidade dos seus alunos? É exatamente isso. O que ele precisa? O que ele precisa naquele momento. E perceber sempre que nem sempre ele diz e nem sempre ele consegue expressar o que realmente está afetando. Né? O que não é, né? O que é muito, o que é pouco. Às vezes, né, você tem que tomar bastante cuidado para orientar os seus alunos, porque às vezes a orientação que você precisa dar, o aluno não está pronto para receber. E aí, como é que você faz? Né? Quando você tem uma jornada rápida, é muito fácil para você dizer, pô, faz isso que resolve. Quando você tem uma jornada longa, você precisa fazer um pacto com o aluno, né? Um acordo com o aluno, de que, olha, a jornada não é rápida, a jornada é longa. E aí não adianta você não ter comprometimento. Às vezes o aluno não está preparado para aquilo. Se ele não estiver preparado, não vai dar certo. Eu pretendo fazer uma live só para dizer como orientar o aluno quando o aluno não pode ouvir, ele não está preparado para ouvir a orientação que vai resolver o problema dele. Aí você tem que fazer um caminho mais longo. Nesse caso,
um ano e meio. Eu chutei um pouco mais quando eu conversei, né? Agora, eu estou com alguns casos assim, que nesse momento eu estou acompanhando, mas isso é desde sempre. Por exemplo, a pessoa que está tomando remédio para depressão, tomando remédio, né? Vamos pegar a depressão, que a depressão é um projeto bem mais longo. Quando você orienta um aluno que está com depressão, né, você tem que trabalhar a ideia que a depressão é mais ou menos 5 anos. 5 anos você tem que fazer um trabalho bom e o aluno precisa se comprometer para a gente ter o resultado por pelo menos 5 anos depois que o cara para de tomar o remédio. Né? Porque quando ele está com depressão, o psiquiatra acompanha. Se a gente, e aí esse aluno chega até você, como que você vai orientar? Bom, para depressão, não vou entrar aqui quais são as orientações para depressão. Né? Como que você tem que orientar esse aluno? Porque não vai dar tempo no nosso escopo do nosso trabalho. Aí você diz para ele: bom, primeiro a gente vai fazer um plano de trabalho com essas características, beleza? Segundo, quando o psiquiatra falar para você que vai tirar o remédio, uns 3 meses antes, você precisa me avisar porque a gente precisa intensificar esse trabalho. E esse trabalho intensificado, ele vai ser uns 3 meses antes do psiquiatra tirar o remédio, até uns 6 meses depois que o psiquiatra tirar o remédio. Tem que ser nesse período, 3 meses antes e 6 meses depois, aproximadamente, tem que ser um trabalho bem diferenciado. E aí precisa um comprometimento muito bom do aluno. E depois, aí a gente precisa fazer um trabalho com digamos, um mínimo de coisas, que aí você orienta esse mínimo, por pelo menos uns 5 anos. E aí você diz para a pessoa, ó, se você quer resolver, realmente resolver, é esse trabalho. Na depressão não tem atalho. Não tem atalho. Não adianta. Né? Não adianta você orientar de maneira inadequada. Aí o aluno pode se comprometer ou não. Se ele se comprometer e fizer, e aí você vai acompanhar, ele vai resolver o problema dele. Né? E claro, o professor de yoga, em hipótese alguma, pode contrariar a orientação médica, porque o trabalho nosso é em sinergia. Quem diz para o aluno, a hora que é de tirar o medicamento, não é o professor de yoga, é o psiquiatra, é o médico. Sabe? Isso o aluno tem que ter muito, o professor de yoga tem que ter isso muito claro, muito preciso. Esses processos que trabalha com a mente, eles são bastante complexos e precisa de um trabalho bastante rigoroso. Ele precisa ser bem feito e precisa ter consistência. Ok? Então, o que é muito ali? Quando que a orientação é exagerada? Quando o aluno não está interessado ou quando o aluno não quer. Como eu pretendo fazer uma live específica sobre o assunto, basicamente eu vou dar 3 ideias aqui. Às vezes o aluno conta alguma coisa para a gente, mas ele não quer a nossa opinião. Ele quer apenas desabafar. Você precisa entender. Né? O seu aluno, quando está contando uma coisa, o que ele está querendo com aquilo? Às vezes ele só quer desabafar. Ele só quer contar que ele está passando por uma dificuldade. Ele não quer orientação. E você precisa respeitar. Se você tenta orientar esse aluno, quando ele não quer a orientação, há conflito. E a chance desse aluno sair da escola é grande se você não respeitar o time do aluno. O time não é o professor quem diz. O time quem diz é o aluno. E ele precisa querer e ele precisa estar preparado. Porque às vezes ele não quer, às vezes ele quer, mas não está preparado. E o time é quando ele quer e está preparado. Então, o aluno só quer contar. Você simplesmente, como professor, ouve. Ouve as preocupações dele, ouve o que ele tem a dizer. Segundo momento, ele conta e pede orientação. Aí, quando ele conta e pede orientação, você vai dar a orientação que ele está preparado para ouvir. Se você orientar mais, né, dar orientações que ele não está preparado, você precisa fazer isso. E ele não está preparado para fazer o que você orienta, e isso vai gerar um conflito, vai gerar uma frustração, e a chance de que esse aluno saia da escola é uma chance grande. Porque se ele não tentar, ele vai se sentir desconfortável, incompetente, eu não consigo fazer isso. E se ele tentar fazer, ele não vai conseguir, vai se frustrar e vai dizer: você não soube me orientar. E de fato, é verdadeiro, porque você não soube orientar.
porque você orientou a algo que ele não está preparado para fazer. Então, aí, essa orientação é muito mais sutil quando você tenta orientar uma pessoa que ela não sabe, né, que ela não está preparada para fazer o que ela precisaria fazer. Então, você tem que ir por caminhos intermediários, dar passos mais curtos na direção certa. E a terceira coisa, que daí é o ideal, é você orientar, quando ele quer uma orientação, ele conta uma coisa para você, ele quer uma orientação e ele está preparado, daí você dá a orientação plena. Então, o que é muito e o que é pouco? O muito e o pouco é isso, é você dar a orientação na medida certa, no time do aluno, aquilo que ele está preparado. Antecipou é demais. Postecipou é de menos, porque às vezes ele pede uma orientação, ele está preparado e você não entendeu que ele está preparado, achou que ele não está preparado e dá menos. Aí ele vai ter menos resultado do que poderia estar. E às vezes ele se frustra, putz, mas eu estou preparado, ok? Então vamos lá. Benefícios. Tem alguns benefícios aqui que a gente fala para o professor que são recorrentes. Claro, né? Alunos perdidos por não resolver os seus problemas, né? Isso, quando você não orienta adequadamente, você vai perder mais aluno. Tem alunos que você vai perder que não depende da sua orientação. Independente de você orientar corretamente ou incorretamente, você vai perder. Porque, às vezes, o aluno, o time dele é um time diferente. Né? Ele não quer a sua orientação, ou ouviu a sua orientação e não segue, mas tem outros fatores externos. Ou seja, você que está orientando e perdeu um aluno, com a sua orientação, não significa que você orientou incorretamente. É importante o professor saber disso, para a autoestima do professor ficar boa, né? Porque às vezes ele dá uma orientação, a orientação é correta, soluciona o problema do aluno e o aluno sai, né? Mas nós temos que pensar que o aluno tem uma vida, ele tem família, ele tem os problemas dele, ele tem a profissão, ele tem os problemas no trabalho, então às vezes o que tira da escola não é a orientação. É importante o professor saber disso para ficar tranquilo. Então, toda vez que um professor perde um aluno por orientação inadequada e incorreta, falha do professor. Mas tem momentos que não vai ser falha. Beleza? Eu vou estar no meu script de fazer uma live só sobre isso. Ou seja, e aí são os vários problemas. Por exemplo, quando eu comecei a escola, perdi muitos alunos por dor na lombar. Eu não sabia ensinar como que um aluno com dor na lombar, como que eu tenho que orientar. E claro, dor na lombar não é orienta todos os alunos que têm dor na lombar, você orienta da mesma maneira? Não. Você orienta de maneiras diferentes. O aluno que tem uma dor na lombar e a lombar está inflamada, você orienta de um jeito, de um aluno que tem a dor na lombar, mas a lombar não está inflamada, ok? Né? Mas não vou entrar aqui. Mas eu perdi muitos no início, porque a gente não sabia, né? A ignorância cobra um preço, mas depois a gente vai aprendendo, né? E aí, uma das objeções, e se eu tiver muitos alunos, como que eu vou orientar cada um? Bom, se você tiver muitos alunos, você está com um problema bom. Tomara que você esteja com esse problema. Estou com muitos alunos, está difícil, que é um problema que eu tenho. Né? Para eu orientar os meus alunos, eu oriento pessoalmente cada um, mas eu tenho um número grande de alunos, então isso me consome um tempo grande, mas é um tempo feliz. É um tempo que é bom, porque a nossa missão como professor de yoga é justamente isso. Então, se você tiver esse problema bom, fique feliz. Né? Tomara que você tenha dificuldade de orientar os seus alunos, porque você tem muitos alunos. Né? E aí, claro, o professor que tem muitos alunos tem que aprofundar o conhecimento. Tem que cada vez melhorar. Essa coisa de estudar, de aperfeiçoar, de melhorar é para a vida inteira. Eu continuo estudando com 41 anos de yoga, continuo praticando com 41 anos, e tem que continuar, porque o bom professor tem esse perfil. Ele não para de aprender,
porque quanto mais você aprende, eu uso uma frase nas minhas práticas avançadas que são assim: o professor de yoga é um ser humano que irradia luz, né? Que irradia conhecimento, que irradia sabedoria. Quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais sabedoria ele tem, mais ele irradia. E você precisa fazer isso, você precisa sempre aperfeiçoando, aperfeiçoando. Bom, explique um jeito errado de executar esse tema. Eu vou rápido, porque isso eu já falei em outros conteúdos. É dar aulas iguais para todos, né? Não, não é assim. Né? Explique um jeito certo de executar esse tema. Dar orientações específicas. Isso eu já tenho falado com intensidade, então vamos passar reta aí, né? Escreva um pequeno passo, né? Um pequeno passo que você pode fazer agora. Saber o que o aluno veio, o que o aluno veio buscar com o yoga, sabe? O que ele quer, o que ele precisa. Essas coisas. Claro que são duas coisas. A primeira é a mais fácil, é saber o que o aluno quer, o que ele precisa. Mais fácil em termos, porque tem alunos que não falam. Não falo. E aí, o professor antigo, ele começa a ter feeling, né? Ele começa a observar como um aluno faz a prática, ele começa a observar o que o aluno conversa nos intervalos, na hora do chazinho, ele começa a prestar atenção nesse aluno e o aluno vai dando sinais das dificuldades dele. Então, às vezes, o aluno diz, às vezes não. E o segundo, que é o passo mais difícil, bom, sei, aí orientar. Perguntas, né? As pessoas confundem o que significa isso, acham que é muito complicado, por exemplo. Se você achar que é muito complicado, parabéns, você acertou. É muito complicado. Como eu disse, a primeira coisa é fácil, né? Não é que seja fácil, é bem mais fácil, mas a segunda, orientar, porque você tem que entender profundamente de ser humano. De ser humano e a lógica de cada dificuldade. Por exemplo, qual que é a lógica da depressão? Só para você ter uma ideia. Se a pessoa teve um evento de depressão, às vezes dura 6 meses, dura um ano, dura 5 meses, né? Um evento. E ela melhorou daquele evento. Essa pessoa ela tem que se cuidar com aquele projeto de trabalho por pelo menos 5 anos, não menos de 5 anos. Agora, se ela teve 2 eventos de depressão, ela teve um evento de depressão, 5, 6 meses, melhorou, né? Ficou ali 2 anos, 3 anos, bom, caiu, voltou, ficou mais um ano e meio em depressão. Depois que ela sair essa pessoa tem que ter um trabalho consistente com pelo menos 10 anos. 10 anos para ter a garantia. E se ela teve um terceiro evento de depressão, essa é uma pessoa que não pode se descuidar, ela tem que ter uma estrutura bacana, consistente, né? Que um dia a gente vai falar sobre depressão, talvez, para o resto da vida. Então, não basta você entender o indivíduo, conhecimento, mas você precisa entender o problema. E aí são muitos problemas. Por exemplo, você pega a dor na lombar, né? É uma imensidão de dificuldades, porque a dor na lombar pode ser falta de encaixe, pode ser falta de força, pode ser falta de alongamento, pode ser tudo isso junto, pode ser lesão na coluna, pode ser problema nos quadris, não é na coluna, pode ser problemas na musculatura, por exemplo, eu tive alunos que tinham problema no psoas, é um músculo. Como você orienta uma pessoa que tem dor na lombar, né? Às vezes o problema é no psoas, mas reflete lá atrás, ela tem a sensação que está com a dor na lombar. Como que você orienta pessoas que têm um problema no psoas? Você percebe que essa orientação é realmente complexa. Não pode ter. E como você resolve isso? Você resolve estudando, fazendo bons cursos, né? E praticando. Porque tudo que você resolve dentro de você, você tem a experiência. Né? E aí é muito fácil. É muito fácil um professor de yoga orientar um aluno por um problema que ele teve, que ele resolveu através do yoga. É muito fácil, porque ele tem todo. E tem muitos problemas que a gente não viveu. Por exemplo, depressão eu nunca vivi. Então, como que eu sei orientar a depressão se eu nunca vivi? Eu estudei como a depressão funciona e estudei como que o yoga pode ajudar.
E claro, não é o yoga sozinho. A depressão, sempre que tiver uma equipe multidisciplinar, vai ajudar. Então, quando você está tratando, quando você está cuidando de uma pessoa que tem depressão, se ele tiver com acompanhamento médico e se ele tiver com acompanhamento psicológico, isso ajuda muito. E aí eu oriento, né? A pessoa está aqui, a depressão, né? Ela chega para mim e diz: você faz? Quais outros profissionais que estão trabalhando com você, que estão ajudando? Se não tiver ninguém, não tiver médico, não tiver psicólogo, eu falo: não, é bom acompanhamento psicológico. Por que você não faz um acompanhamento psicológico? Você percebe? É parte da orientação. Então, é muito difícil, é complicado, sim, mas os profissionais que vão vencer é porque eles estudam, mas não se intimide. Não se intimide porque é difícil. Não se intimide, porque aí aquelas pessoas que querem viver do yoga, vem uma dificuldade, elas pegam em frente e transcendem. E as pessoas que não querem viver do yoga, que querem só dar umas aulinhas, bom, aí elas não vão enfrentar os problemas difíceis, beleza? Então não se intimide. Vá, continue vendo, porque o aprendizado, né, quer dizer, eu tenho 41 anos, então eu aprendi muita coisa, mas não foi do dia para a noite, sabe? Fiz muitos cursos, né? Quais tipos de necessidades existem? Né? Quais as necessidades dos alunos? Infinitas. Né? Algumas, estresse, ansiedade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Depressão, síndrome do pânico, dor nas costas, dor nas virilhas. Eu só quero estados elaborados de consciência, eu quero meditar. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum, ela está saudável, ela está feliz, ela só quer melhorar, eu quero meditar, eu quero aprender a meditar, eu quero aprender a concentrar, sabe? Coisas assim. Então, problemas são infinitos aí. Né? Às vezes a gente acha que viu tudo e de repente chega alguém com uma dificuldade que a gente nunca tinha visto. Ok? Bom, qual a diferença entre necessidades gerais de todo aluno e entre as necessidades específicas de cada um? Então, tem orientações que são gerais, que servem para todo mundo. Por exemplo, relaxamento. Yoga Nidra. O que você faz enquanto você relaxa? Algumas pessoas acham que o Yoga Nidra é para relaxar, né? O relaxamento é só para relaxar. E relaxamento não é só para relaxar, relaxamento é só o início. As grandes reprogramações emocionais se fazem durante o estado de Yoga Nidra, durante o estado de relaxamento. A gente vai fazer uma live sobre isso. Bom, já fizemos alguma coisa de relaxamento, é só procurar aí nos antigos. Aí, o que acontece? Se como relaxar, né? Como chegar no relaxamento, como utilizar o relaxamento, isso é uma orientação geral, isso serve para todo mundo, sabe? Para praticamente todos os seus alunos. Então, quando você dá orientações desse tipo, são orientações genéricas que servem para todo mundo. E tem orientações que são específicas, aquela que serve para uma pessoa ou para um grupo. Grupo de pessoas que têm dor na lombar. Aí você subdivide esse grupo. Quando a pessoa está com a lombar inflamada, quando a pessoa não está inflamada, mas está com dor, quando a pessoa não está inflamada, não está com dor, mas ela precisa cuidar porque senão volta, sabe? Então, você tem ali os grupos, pessoas ou grupo de pessoas com aquele problema específico que você vai dar orientação. Não. Então, gerais servem para todos, né? Como fazer um asana, uma técnica corporal, como fazer um pranayama, um exercício respiratório, como utilizar o relaxamento, né? Como fazer um exercício de meditação, o que facilita a meditação e por aí afora vai. Específicos, as dificuldades de cada um. Por que entender as necessidades é importante? Ressalte uma vez que entender a necessidade é fundamental. Você quer ter muitos alunos, você precisa ter bons resultados. Não adianta você querer ter muitos alunos e não ter bons resultados. O que é não ter bons resultados? É dar uma aula, mesmo que a sua aula seja boa, mesmo que a sua aula seja excepcional, e não olhar para o aluno. O que ele precisa, como ele precisa fazer. E, claro, ter bons resultados fará com que você viva do yoga. Vai ser mágico, Bert? Não vai ser mágico. Por que não vai ser mágico? Porque você não vai aprender de um dia para a noite como orientar todos os seus alunos em todas as características. Você vai aprender de algumas coisas, né? À medida que aqui nós já demos várias dicas,
né, nesse projeto Viva do Yoga, já falamos muitos conteúdos que ajudam você a orientar os seus alunos. Falamos de ansiedade, falamos de relaxamento, etc., sabe? Mas esse aprendizado, ele demora. À medida que você aprende, que você desenvolve, você tem melhores resultados e você vai ter mais alunos. E quando chegar um número bom de alunos, você começa a viver do yoga. E se eu não entender a necessidade do aluno, o que acontece? Permanência curta. Né? Entender e orientar corretamente. Claro, se o aluno não tem nenhum problema, ele só quer melhorar. Ele só quer melhorar a meditação, ele só quer melhorar a respiração, ele só quer melhorar a concentração. Às vezes, esse aluno, sem orientação específica nenhuma, ele vai longe. Mas se você der uma orientação específica, eu só quero meditar, né? Então você vai dar orientações específicas de meditação para esse aluno. Ele vai permanecer mais tempo. Então, quanto mais conexão com o aluno, quanto melhor a sua orientação, mais tempo ele fica. E um aluno que fica muito tempo ajuda a escola a crescer, né? Se os seus alunos ficam em média 6 meses na escola, você vai ter um número de alunos. Se os seus alunos ficam em média 1 ano e meio na escola, você vai ter outro número de alunos. Se os seus alunos ficam em média 5 anos na sua escola, você vai ter um outro número de alunos. Né? A conta não é difícil de fazer. Né? Bom, se eu não entender, né? Mas olha, entender é a parte fácil, orientar é o complemento. Como melhorar a habilidade de cuidado e percepção? Como que eu... Primeiro, um conteúdo técnico profundo. Precisa compreender o yoga profundo. Por isso, compreender o Yoga Sutra de Patanjali é uma necessidade dos professores de yoga. Né? Tem que se debruçar sobre o Yoga Sutra de Patanjali. E quando eu fiz o curso Yoga Sutra de Patanjali, são 20 vídeos de aproximadamente 50 minutos, então é um curso que são mais ou menos 16 horas. Para a gente compreender, tem que compreender o Yoga Sutra de Patanjali. Né? Só o Yoga Sutra de Patanjali não, tem que compreender o asana profundamente, tem que compreender o pranayama. Né? Se você der um passe que a pessoa tem propensão para ataque epiléptico, ela vai ter um ataque epiléptico no meio da sala. Né? Você percebe? Então tem que estudar profundamente. Né? Por exemplo, o Yoga Sutra de Patanjali, fazer a sua prática. Você tem que praticar. Não adianta só conhecimento intelectual, tem que ter conhecimento prático. E prestar atenção. Né? Como você melhora a sua percepção do aluno e como você cuida melhor de um aluno, como você orienta corretamente. Estudo técnico profundo, ok? Você tem que saber, tecnicamente, você precisa praticar, né? Ter experiência e você precisa prestar atenção no aluno, sabe? Olhar para ele, ouvir, né? Nas conversas, tudo, entender, ter empatia com ele e gostar do seu aluno, porque quando a gente gosta, a gente orienta melhor, ok? Bom, quanto tempo você demorou para ficar bom em reconhecer e tratar essas necessidades? São anos, alguns anos, né? Não é dos 0 ao 100. Você não vai entender de uma hora para outra. É uma caminhada, é um aprendizado. Na medida em que você estuda a teoria, né, o conhecimento técnico, no momento em que você continua praticando e que você começa a se olhar para o aluno, perguntar para ele, ouvir o que ele tem a dizer. Um professor de yoga, um professor bom de yoga, ele tem a habilidade de ouvir. Sempre ouvir, sempre ouvir. Se o aluno começa a falar, o professor fica quieto e ouve o que ele tem a dizer, porque quando ele fala, ele diz a necessidade dele, ele diz a dificuldade dele, ele diz o que precisa, claro que não vai ser toda hora, sabe? Mas é você prestar atenção. E aí você vai desenvolvendo. E aí chega um momento que com o seu feeling, com o seu conhecimento, às vezes, você não precisa mais ouvir o aluno, é só de ver como ele faz a prática, como ele executa um asana, como ele executa um pranayama. O professor de yoga já teve essa experiência, dá um pranayama, um exercício respiratório, passou de uns 5, 6 minutos, o aluno para de respirar, ele dá uma distraída. Você, aluno, você, professor, já viu isso com seus alunos ou nunca reparou?
Então, por que que um aluno para de respirar, ele se incomoda um pranayama depois de uns 5, 6 minutos? Ali, claro, se ele diz isso, dá essa informação na sala de aula, praticando, você já tem uma imensidão de informações para trabalhar e orientar esse aluno, ok? Então, não é a 0 100. Você começa da onde você está e, à medida que você se aprofunda, você vai conquistar mais conhecimento e aí você orienta melhor. Existe alguma exceção que entender a necessidade do aluno não é bom? Não, não existe a exceção para a compreensão. Tudo que você compreender do aluno é produtivo. O que existe exceção é a orientação, como nós falamos lá em cima. Não é? Se você der uma orientação para o aluno que ele não está preparado para receber, você vai ter problema. Se você der uma orientação incorreta, você vai perder esse aluno e vai perder muitos outros, porque esse aluno que teve uma orientação incorreta, ele vai contar para várias pessoas. Você deu, tá, aquele exemplo que eu dei lá no início, o aluno que precisava parar de fumar. Se eu dei uma orientação e ele não fez, o problema não é meu. A orientação foi correta, ele não fez. Ele sabe, tá bom, o professor me orientou para fazer uma caminhada e eu não fiz. Então, o problema não é professor, o problema fui eu que não fiz. Você dá uma orientação para o aluno fazer uma jornada, por exemplo, para de fumar, como o exemplo que eu dei acima, e ele faz tudo o que você falou e não deu resultado. O que, que ele diz? Esse professor não sabe. Ele chutou, né? Não fui eu que errei, porque eu fiz o que o professor falou para eu fazer. Eu segui a orientação e não resolvi o meu problema. Ele errou, esse professor não sabe. Esse aluno não vai demorar muito, ele vai sair. E aí, quando perguntarem para ele, né? E aí, você já fez yoga? Fez. Onde você recomenda? Ele não vai recomendar você, porque ele acha que você não sabe. E, de fato, você deu uma orientação incorreta, sabe? Dar orientação incorreta é muito, muito pior que não orientar nada. Se o aluno tem uma dificuldade e você não sabe o que orientar, é melhor não falar nada, porque a orientação incorreta para aquele aluno que faz traz muito mais prejuízos a longo prazo. Você sabe que tem umas pesquisas de marketing que dizem o seguinte: quando uma pessoa gosta, ela fala para uma pessoa, né? Quando uma pessoa não gosta, ela fala para 7. Então, se você der uma orientação, a pessoa, o aluno fez o que você disse para fazer e não resolveu o problema, ela vai contar para mais 7 pessoas. Ela nunca vai indicar você. E é interessante porque nós temos alunos nossos que não praticam mais, quer dizer, são ex-alunos, e indicam a gente hoje mesmo. Na aula das 8, teve uma aula experimental de uma aluna que foi indicada por uma ex-aluna uma ex-aluna de muitos anos. Porque ela não está praticando com a gente, porque ela está com os problemas dela, com as dificuldades, mas ela sabe que nós somos uma referência, né? Ela sabe que nós sabemos orientar. E aí uma ética profunda nessa orientação, né? Então, é isso. Não sabe, não orienta. E aí que uma indicação é muito importante. Por exemplo, os professores que fazem prática comigo, eu oriento. Então, quando um professor tem uma dificuldade, ele vem me consultar, diz, Roberto, né, esses dias um professor me consultou de uma aluna dele que estava com um problema na lombar, e ele não sabia o que fazer, e ele me contou o caso, e eu disse, tá bom, nesse caso, tome cuidado com isso, preste atenção naquilo, veja se a pessoa está fazendo isso, né? E dei as orientações todas para ele. E aí eu digo, agora, depois me dá o feedback. Né? Ele foi, fez, né? Como que a pessoa se sentiu? Não, resolveu, porque às vezes, né, eu não estou vendo, porque às vezes uma orientação, às vezes não é da primeira vez que a gente chega no ponto exato. Às vezes a gente precisa fazer a orientação, ver o resultado daquilo e fazer os ajustes. Isso é muito frequente. Aí você diz para os seus alunos, por exemplo, agora, eu fiz uma orientação específica para os alunos que estão com dor na lombar, uma outra orientação. E aí todos eles eu falei, experimenta isso e me diga como você se sentiu para a gente fazer os ajustes. Né? Às vezes precisa fazer o ajuste. Sim, às vezes precisa fazer o ajuste. Você é claro com o aluno, transparente, talvez isso aqui não seja suficiente para você, mas testa isso,
veja o que vai dar na sua lombar, e aí a gente faz os ajustes. Aí o aluno faz, testa, a gente faz os ajustes, pronto, ele fica feliz. Ok? Então, tudo que você compreender do aluno não existe limite, é melhor. Mas a orientação, você tem que ser preciso, não dar orientação incorreta, ok? Antes de dar orientação, pesquise. Se você tem alguém que você pratica, que é antigo, que possa orientar, vai lá, busque as orientações e depois passe para o seu aluno. E muito importante. O aluno, ele só quer ouvir o que você, ele só quer contar o que ele tem a dizer? Ele não quer ouvir? Não fale nada. Ele quer ouvir o que você tem a dizer? Fale só o que ele está apto para assimilar. Ele quer ouvir e está apto para você dar a resposta plena, dê a resposta plena. Muito, muito, muito obrigado por estar junto comigo nessa jornada viva do yoga. Vamos junto. Até o nosso próximo encontro.